Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus fez a vontade de Deus, aceitou a cruz por nós, amor mais forte que a morte. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, por tudo que nós temos nos tornado. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Somente Tu é o nosso Deus. Que Jesus fez a vontade de Deus, isso é fato. E a gente nota, lendo a Bíblia, que não foi algo fácil para ele. Que antes disso, ele suou sangue. Ele saberia que ele teria que vir para a Terra, que teria uma missão muito difícil, que aqueles que deveriam recebê-lo não iriam, que ele sofreria uma morte extremamente dolorosa, só que no fim ele iria ressuscitar. Tudo isso, ele sendo divino, é algo normal, vamos dizer assim, algo que ele saberia que fosse possível. Mas quando Jesus veio e começou a fazer milagres, e quando ele começou a escolher aquelas pessoas, você já parou para tentar imaginar qual o sentimento que aquelas pessoas elas tinham? Porque, se a gente olha lá em Lucas 22, versículo 41, 42, a palavra diz assim: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pensa comigo, afastou-se deles. Então, tinha gente perto dele, tinha 2 apóstolos perto dele, que ele tinha chamado para orar junto com ele. E nota que Jesus ele estava em silêncio com Deus, porque certamente ele devia estar questionando o Senhor. Então ele disse: olha, afasta de mim esse silêncio, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Agora vamos parar para pensar. Eles nunca tinham visto a ressurreição. Claro, presenciaram a de Lázaro, mas é diferente uma pessoa falar. Pensa em um amigo seu da igreja, ele fala: olha, então, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Não dá a conotação que a pessoa iria tirar a própria vida? Você imagina o sentimento desses discípulos mediante a isso. E quando você para entender a razão de Jesus estar fazendo isso, ele deixava muito bem claro que era pela nossa salvação. Então, pera lá, você vai tirar a sua vida por amor a mim? Você vai passar toda essa dor por amor a mim? Qual é a necessidade disso? Se a gente percebe o amor, quando ele não tem interesse, ele se torna desnecessário. Por quê? Porque na nossa vida a gente só consegue olhar o que vai ser benefício. Mas quando nós fazemos algo para alguém, quando nós doamos alguma coisa, e vamos ressaltar de uma forma que ninguém fique sabendo, para que não seja que você queira se parecer uma boa pessoa, mas você fez realmente em segredo, da forma que Deus ensina, chega a ser curioso. Bom, você vai perder a sua vida, vai sofrer toda essa dor por amor de um povo que nem te receber ele quis. Então você vai ficar 3 dias e depois você vai voltar? Eu não sei como eu iria me sentir se eu tivesse um amigo me dizendo isso. E eu não sei até que ponto eles tinham ideia da divindade de Deus. Eles estavam vendo as coisas, mas não é assim que a gente funciona. Se você notar, tem coisa que você só percebe depois. Quantas coisas de quando você era criança que de repente dá um estalo na sua cabeça e você percebe e fala: nossa, isso era desse jeito, mas na verdade era totalmente diferente. Então nós passamos também por esse processo. Quanto mais nós amadurecemos na fé, mais nós começamos a entender as coisas de uma forma totalmente diferente. E olhar esses traços dentro do comportamento de Jesus é muito bonito e muito inspirador. Principalmente porque, se não fosse esse ato, nós não teríamos o Espírito Santo. Foi depois que Jesus foi crucificado que o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo
E esse Espírito Santo pôde vir até nós para nos perdoar, para nos orientar, para nos guiar. Antes, o perdão só era possível através de sacrifícios. Eles precisavam ficar se purificando e tinham uma dezena de rituais que eles tinham que fazer. Então hoje nós vivemos num período de graça, graças ao sacrifício de Jesus. Nem sempre a gente consegue olhar e entender. Às vezes a gente fala de Deus como se ele fosse uma energia, um pensamento, não como se ele tivesse vindo até nós. Se você notar, de todas as pessoas, de todas as religiões, o único que não tem um túmulo é Jesus. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos. Então o amor de Deus, o amor foi muito mais forte do que a morte. E essa comparação, ela não é aleatória. Lá em Cânticos 8, versículos 6 e 7, a palavra ela diz assim: ponha-me como um selo sobre seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-los na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Por que será que existe uma comparação entre o amor e a morte? Porque a gente sabe que a morte é a única certeza. Nós, enquanto pessoas, não podemos fazer nada para mudar isso. E se você notar também, por que ele usa o sentimento de ciúmes? E ele diz que o ciúme ele é inflexível. Justamente porque quando você está tomado por ciúme, de alguma forma você fica irracional. Você coloca toda a emoção e todo o sentimento e todo o valor sobre um sentimento que seria o amor. Não que a gente sentir ciúme seja certo, mas nesse tipo de comparação que ele está dizendo, olha, o amor é tão forte quanto a morte. O amor, ele tem tanto poder quanto a morte. É que nós acreditamos mais na morte que no amor. Mas Cristo, ele vive modificando isso e mudando o nosso pensamento e o nosso coração através da renovação da nossa mente. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus e começa a acreditar em tudo que aconteceu, porque isso não é uma história. Nós não estamos lendo um livro de história. Pedro, ele existiu. Paulo, ele existiu. Maria, ela existiu. Eles viveram em Jerusalém, eles passaram por todos aqueles lugares. O mar que Moisés abriu, ele existiu. O monte existiu. Os lugares que Jesus visitou e foi crucificado, eles existem. Estão todos lá. O único corpo que não existe é o de Jesus. O resto está tudo certo. Nós devemos fazer uma reflexão para a nossa vida e justamente isso. Se eu perguntasse para você, dentro do teu comportamento ou dentro das coisas que você faz, o que tem te dominado? O que seria a sua morte? E de repente nós precisamos crucificar isso. Para quê? Para que nós possamos renascer novamente em Cristo. Para que o nosso amor seja mais forte do que os nossos vícios, do que os nossos defeitos, do que as coisas que nós não queremos abrir mão porque achamos que é impossível. Na verdade, em tempos passados, você vivia uma vida totalmente descrente. Uma vida que você não conhecia o Senhor. Uma vida que muitas vezes todos nós aprendemos. Mas chega um tempo que nós precisamos crescer. Nós precisamos reavaliar todas as situações e todos os anos nós passamos pela Páscoa. Você sabe qual é o significado da Páscoa? Quando o povo ele foi liberto da escravidão do Egito, o Senhor, na última noite, antes dele irem embora, ele pediu para que as famílias celebrassem essa festa, para que lembrassem do dia que eles estavam sendo libertos da escravidão. E não quer dizer que depois dessa libertação tudo acabou, porque a gente conhece o que aconteceu depois. Depois foram 40 anos de deserto, depois vieram as lutas para conquistar a Terra Prometida e muita coisa aconteceu. Só que essa festa ela deveria ser celebrada e deveria ser lembrada para que todos os povos e todas as gerações que viessem depois
tivessem noção do tanto de milagre que Deus fez naquele deserto, das pragas do Egito e tudo mais. Então a Páscoa, ela não é chocolate, como muitas vezes as datas de Jesus, elas são surrupiadas para o comércio. No nascimento, presente. Na morte, chocolate. Mas percebe que a gente celebra duas datas, tanto o nascimento quanto a morte de Jesus, são duas festas. E na verdade, quando Jesus ele foi em Jerusalém, é porque ele ia participar da festa da Páscoa. Então eles faziam realmente, e as festas antigamente, elas estavam todas ligadas a alimento. Então sempre eles estavam fazendo algum sacrifício, sempre eles estavam comendo, e foi lá que Jesus fez a primeira vez a Eucaristia, oferecendo o vinho como se fosse o seu sangue e o pão como se fosse o seu corpo. E isso também ele pediu para que a gente fizesse em memória dele. Então você percebe que muitas das tradições e muitas das coisas que acontecem hoje em dia, elas tiveram origem há 2000 anos atrás em Jesus Cristo. Ele não foi simplesmente um pensador, um profeta ou alguma coisa. Ele é o Filho de Deus. E ele nos ensinou. E esse Espírito Santo, ele existe. Você pode sentir ele. Da mesma forma que você não pode ver o ar, mas você pode sentir, e você tem plena convicção que apesar de você não ver, aonde não existe ar, você não consegue respirar. Se você viajar para países que têm uma altitude muito alta, a pressão do ar ela é muito baixa, então dá uma dificuldade para se respirar. E lá você nota a importância de algo que a gente tem aqui de forma tão comum. E Deus, ele também é desse jeito. Quando falta Deus na nossa vida, falta tudo. Quando falta amor na nossa vida, falta tudo. E não adianta a gente tentar substituir o amor por um amor qualquer. Dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro de tudo que foi pensado, só cabe Jesus. Eu posso colocar outras coisas? Posso. Vai ser igual? Não. Não é porque algo se parece que ele vai ter a mesma funcionalidade. Muito pelo contrário. Não tem alma. Não tem amor. Amém? Queria desejar a vocês um bom dia, que vocês pudessem refletir sobre tudo que nós conversamos hoje, pensar sobre sua vida. Eu acho que a maior libertação que Deus nos dá é quando nós podemos pensar na nossa vida, entender de onde nós viemos, entender para onde nós vamos, colocar Deus para trabalhar nas nossas dificuldades, nos nossos vícios, em tudo aquilo que nos domina, valorizar as coisas que nós temos. Muitas pessoas nessa Páscoa não vão poder passar com seus entes queridos. Muitas pessoas. Estamos saindo de uma pandemia. Se de repente você tem a oportunidade disso, louva o Senhor e agradece a Deus. Não que aquelas pessoas elas não tiveram sorte ou Deus não gostassem delas. Muito pelo contrário. Cada um tem uma missão. E esses que Deus permitiu partir já terminaram a missão. O que eles tinham para fazer, eles já fizeram. E assim vai ser conosco. Um dia Deus vai nos chamar e também nos tirar dessa obra, dessa missão. E nós vamos ficar aguardando a segunda vinda de Jesus para que nós possamos ou não entrar no céu junto com Ele. Amém? Um bom dia. Que todos fiquem bem, em nome de Jesus.